o número de vítimas civis, incluindo crianças. Professora Bia, o Brasil está, de fato, aí diante de um dilema, diante, digamos, até de uma certa armadilha, porque esse convite acontece no momento em que o Brasil tenta restabelecer, né, relações diplomáticas mais profundas com os Estados Unidos, né, depois de todo aquele racha, depois de toda a pressão feita pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, muitas ameaças de Trump. Foi preciso um trabalho colossal de diplomatas, do vice-presidente Geraldo Alckmin, para que o diálogo começasse a acontecer, culminando até com elogios de Donald Trump em relação a Lula. Vem esse convite. Em caso de recusa, quais os efeitos que a senhora avalia que poderiam acontecer, se isso poderia atrapalhar esse processo aí de diálogo, né, de retomada das conversações, de negociações entre Brasil e Estados Unidos? Eu acho que a questão aqui é a recusa no sentido diplomático. Se essa organização de paz tivesse vinculada apenas a Gaza, poderia-se até analisar a entrada ou não, a partir de uma perspectiva que o Brasil entraria junto com Turquia, Catar, o Egito, que também foram convidados, que também estão meio que em silêncio ainda numa resposta, focando na ideia de que é necessário, sim, uma administração plural de Gaza para que não corra o risco de ficar apenas na mão dos Estados Unidos e de Israel. Então, essa poderia ser uma das justificativas do governo brasileiro. Mas a partir do momento que já se entende que essa organização, né, iria para além de Gaza, provavelmente seria um motivador para substituir a ONU, aí já é mais complicado o Brasil entrar. Mas só o fato de cobrar um valor financeiro já seria a melhor justificativa do Brasil para não entrar, porque é um valor muito alto e não há interesse do Brasil em fazer esse gasto, já que já existe uma organização multilateral existente, que é a ONU. Como não é só o Brasil que está preocupado com essa organização, os outros países também estão, uma retaliação do governo americano seria mais difícil, porque a gente está falando de um convite que a gente não sabe até que ponto esse convite seria apenas uma forma educada, né, de falar, olha, estamos dividindo a administração de Gaza entre vários países. O Brasil, inclusive, pode alegar que esse conselho, né, essa organização da paz, pode ferir a autodeterminação do povo palestino, porque Gaza é um território palestino. Então, você colocar uma organização externa à Palestina para fazer essa organização fere algumas questões. É uma saída que tem que ser diplomática, tem que ser muito bem pensada, a resposta ela tem que ser muito técnica para não dar brecha a um surto, né, de vaidade do Trump. A gente não está lidando com um líder internacional calculista, que pensa, né, nas questões externas de forma técnica. A gente está falando de um líder internacional que é extremamente passional e que leva para o lado pessoal toda vez que um país bate de frente com ele. Então tem que se tomar cuidado com isso. O que a gente tem de informação oficial é que até então o único que bateu o martelo e falou vou entrar foi o Milei na Argentina. Os outros países ainda estão muito com o pé atrás disso aí. Inclusive Israel não gostou do fato do Trump ter chamado o Catar, o Egito, a Turquia, porque são países ali que disputam, né, um poder regional. Então, a gente tem que ver como o governo brasileiro vai responder isso. Se fosse apenas por Gaza, até acho que o governo brasileiro poderia pensar em entrar no sentido de fazer uma administração fiscalizatória sobre a população de Palestina em termos de desrespeito aos direitos humanos, porque a gente também sabe que essa administração americana em Gaza é uma tentativa de anular e também sepultar os crimes de Israel ali e impedir uma investigação internacional. Tem esse ponto que é muito importante a gente abordar. Mas a partir do momento que tem um objetivo por trás de substituir a ONU, aí é algo que tem que se refletir. Porque observa algumas características. A língua oficial é apenas o inglês. Na ONU são 6 línguas oficiais. Muita gente não sabe, mas na ONU, árabe, russo, francês, espanhol, o mandarim são línguas oficiais na ONU. Então, se mostra a pluralidade, né, da instituição. Então, vai ser provavelmente uma saída diplomática, mas o fato de ele ter colocado um preço já é suficiente, porque eu acho que, inclusive, esbarra em uma série de legislações internas aqui, ó. A gente não pode entrar, porque a gente não pode dispor desse valor nesse momento do país. Isso aí teria que estar no orçamento, porque o pagamento para a ONU e para as organizações internacionais está no nosso orçamento. Isso aí não estaria no nosso orçamento anual. Então, talvez a saída técnica, uma resposta técnica, seja a melhor saída mesmo. É isso, o Lula então já teria um bom argumento, né? Porque realmente o Brasil tem muitas dificuldades, déficit orçamentário todo ano.
8h31, a professora Bia citou, né, que Milei já aceitou o convite, uma atualização, tem outra